Boa noite, pessoal. Vamos chegando, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Oi, Mari, professora Mariana Maduro, tudo bem? Boa noite. Pessoal, professora Mariana Maduro do Portal F3. Sigam a Mari. Mari deu um show na aula dela de empresarial. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olá, olá. Vamos chegando. Rio de Janeiro, Campo Grande. Beijo, Mária. Sua aula foi um espetáculo, hein? Pessoal, sigam a Mari, Mariana Maduro na área. Mari, dá um alô aí pro pessoal seguir você, para quem ainda não te segue. Boa noite. Então, essa live nessa semana... Hoje você aprende, não, agora empresarial, acho que você tem que desistir de mim. Boa noite, Minas, Aracaju, Salvador, São Gonçalo, Ceará, caramba, Macapá, Manaus, Brasília, caramba, Codó, Pentecoste, Ceará. Olá. Vamos nós, deixa eu virar a câmera. E aí, gente, eu já vou avisando pra vocês o seguinte. Vai fazer intensivo comigo, tá certo. Você vai ter que fazer um milagre comigo, amiga, porque empresarial não entra na cabeça da loura, não. Então, pessoal, eu marquei essa live já nessa semana, porque a gente tem a prova da segunda fase agora, né? Olá, olá, olá. A gente já tem a prova da segunda fase domingo agora, né? Então, como a gente tem a prova da segunda fase no domingo já, Opa, tudo bem, Verônica? Minha aluna presencial lá do Presidente Vargas, tudo bem? Bem-vinda! Espero que você goste do aplicativo e faça bom uso, né? Então, vamos nós. Quem tá aqui? Carolina, boa noite. Então, eu optei por fazer nessa semana por causa da prova da segunda fase também, que vai acontecer já no domingo, né? Então, eu tô optando por fazer essa semana exatamente para que eu venha alcançar o pessoal da primeira fase e o pessoal da segunda fase, né? Bom, antes de mais nada, queria só saber o seguinte, travou? Travou, não travou? Porque eu virei a câmera. E quando eu virei, de repente pode ter dado algum tipo de problema. Travou? Vocês estão aí? Não estão? Tá travando? Tá ok? Preciso só do retorno de vocês. Vamos nós. Travou? Olha só, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando eu uso... Voltou, né? Porque quando eu viro a tela dá uma travada quando a gente vira para fazer a análise no computador, né? Então eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar não virar, vou tentar virar pouquinho, tá bom? E aí eu vou combinar uma coisa com vocês. Primeiro eu queria fazer um pedido. Vamos compartilhar com os seguidores de vocês, vamos chamando os seguidores de vocês, tá? E depois que vocês compartilharem com os seguidores de vocês, eu vou pedir para que vocês não comentem, não perguntem, porque a gente tem até as 11 horas só, tá? Então, a gente vai... Opa, Osasco, meu primo mora aí. Essa é boa, a Musa de Penal é boa. A loura do crime, né? Eu com as minhas parceiras do crime. Pois bem... eu vou pedir para que vocês compartilhem com os seguidores de vocês e eu vou pedir para que vocês possam, depois de compartilhar com os seguidores, que vocês não fiquem fazendo muitas perguntas, porque eu já vi que a transmissão tá uma porcaria, né? Então, acho que a minha internet, para variar, tá uma droga. E eu queria pedir para que vocês comentassem um pouco quando a gente começasse, tá? Tô dando só o tempinho para vocês chamarem a galera, pra galera ir entrando e a gente começar. Pois bem, o tema que eu escolhi é um tema que, se você reparar,
toda prova, tanto de primeira fase quanto de segunda fase, cobra. Caramba, Niterói, Maracaí, Belém do Pará, Teresópolis. Opa, maravilha, gente. Niterói, lá do outro lado da poça, né? Então, quero saber o seguinte, tá caindo, não tá caindo? Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, vou sumir. Bom, Direito News, boa noite, Salvador. Bom, vamos nós então, vamos começar? O tema que eu escolhi foi um tema que é bastante cobrado na primeira fase e um tema que é bastante cobrado na segunda fase, tá? Então, a escolha do tema, a escolha do Itercrimenes não é à toa. É um tema que é cobrado em tudo que é prova, Vânia. Toda prova é cobrado isso, tá? Então, não tem jeito. São pontos importantes que vocês têm que aprender a diferenciar e acaba você sempre caindo na mesma pegadinha, tá? Então, eu escolhi o Itercrimenes exatamente porque questão de múltipla escolha é sempre cobrado, questão de segunda fase é sempre cobrado, tá? Bom, vamos começar então? Vou pedir para que vocês parem as mensagens, por favor, tá bom? No máximo, quem tiver dúvida com relação à aula, ao tema da aula, algo nesse sentido, eu vou pedir para que você mande via direct para mim no meu Instagram, tá? Meu Instagram é professora Cláudia Serpa, tá bom? Então eu vou pedir para que você mande um direct para mim com dúvida que você tenha, tá legal? Então quem não me segue no Instagram, siga no Instagram, tá? E qualquer dúvida, pode perguntar lá que eu tô respondendo, tá bom? Outra coisa, outro lembrete. Pessoal que vai fazer a primeira fase, o Portal F3 está fazendo uma promoção maravilhosa. Corra lá, porque as vagas devem estar se esgotando, tá? A gente tem 10 cidades presenciais. Nós vamos a 10 cidades presenciais para fazer aulões para vocês, tá? Então, são 10 cidades. Estarei sábado agora em Maceió. Então, a galera de Maceió, vou ficar muito feliz se estiver presente lá. Quem puder comparecer, primeiro aulão lá vai ser sábado em Maceió, tá? Mas estaremos em 10 cidades. A equipe do portal vai estar em 10 cidades fazendo uma mega aula de revisão. E ó, quem esteve na primeira leva nossa do outro exame, quem esteve conosco, eu dei todas as questões da prova. Então, a galera que foi lá assistir, eu dei todas as questões da prova. Isso, Letícia, vou estar em Maceió, isso aí. Então, eu dei todas as questões da prova. Então, tanto João Pessoa, quanto Recife, quanto São Paulo, que foram as cidades que eu estive no último exame, todas as questões. Então, a gente vai fazer Goiânia, Maceió, Recife, João Pessoa, Salvador, Rio de Janeiro, Aracaju, tem um monte de cidade. Então, dá um pulinho no Insta do portal, ou então até mesmo nos nossos Instagrams, tá? Então, você vai no Instagram do Portal F3, que estão todas as orientações. Um preçaço, R$395. São 10 aulas maravilhosas, tá bom? Bom, ao final, a gente vai fazer o sorteio de bolsa desse presencial. Sim, Teresina terá e eu vou para Teresina, tá? Dia 8 a aula será comigo em Teresina, tá bom? Bom, vamos nós então? Vamos começar? Vamos falar um pouquinho do Itercrimenes. Em primeiro lugar, qual é o conceito do Itercrimenes? O que é Itercrimenes? Itercrimenes é o caminho do crime. É o caminho que a infração penal ela vai percorrer desde a cogitação até a sua consumação, tá? Então, desde a cogitação até a consumação, a gente vai ter o caminho do crime. É o caminho, então, que a infração penal vai percorrer, tá legal? Qual a importância do Instituto do Itercrimenes?
A importância é você saber se aquela infração vai admitir a punição pela tentativa, tá? Então, é extremamente relevante para a gente saber se aquela infração admite ou não a punição pela tentativa. Bom, no iter criminis, nós vamos ter 4 etapas segundo a doutrina majoritária, tá? Então, pela doutrina majoritária, nós teremos 4 etapas do iter criminis. A primeira etapa é a cogitação. A segunda etapa são atos preparatórios. A terceira etapa são atos executórios. E a quarta etapa, a consumação, tá? Essa é a regra do iter criminis segundo a doutrina majoritária. Essas são as etapas segundo a doutrina majoritária. Cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação. César, beijo, obrigada aí por compartilhar os seguidores. Você é meu chefe aí fazendo a auditoria na minha aulinha. Beijo pra você. Tô doida pra ir pra Salvador. Ninguém me escala pra ir pra Salvador. Então, vamos nós. No que diz respeito ao iter criminis, então, nós vamos ter essas 4 etapas segundo a corrente majoritária. Mas o problema que eu acabo esbarrando é justamente não conseguir encaixar as etapas do crime no iter criminis que a doutrina apresenta. E aí eu não consigo explicar os institutos da tentativa como eu deveria explicar. Então, olha só, vou falar o seguinte. César, não sai daí não, um minutinho, só pra você ver pra mim se vai travar ou não. Eu vou dar uma viradinha na tela, tá? Até porque eu acho que fica mais fácil pra galera acompanhar. E aí eu vou dar uma viradinha na tela pra vocês pegarem as etapas do iter criminis. Vai travar um minutinho, tá bom? Então, olha lá. Essas são as etapas. Vai travar, só pra virar. Ele vai travar e ele volta. Essas, então, são as etapas. Isso, é isso mesmo. Ele dá uma leve travada e volta. Obrigada, César. Essas são as etapas que eu estabeleci para explicar justamente o iter criminis e colocar tentativa perfeita, tentativa imperfeita, arrependimento eficaz, desistência voluntária. Então, eu coloquei nessas etapas, repara que ele está mais ampliado, justamente para você conseguir compreender os institutos que nós estamos estudando. Tá legal? Bom, em primeiro lugar, eu queria lembrar o seguinte, vamos ver se você consegue ver o vermelhinho, não consegue? Consegue. Então, ótimo. Bom, em primeiro lugar, alguns doutrinadores inserem o exaurimento como etapa do iter criminis, outros não. Se cair, você já sabe o que é. Exaurimento é o esgotamento da figura típica. Nem todo crime possui a previsão no próprio tipo penal do exaurimento. Nem todo crime possui dentro dele a previsão do exaurimento. Mas o que seria o exaurimento? Vamos dar uma olhada no artigo 159 do Código Penal, que traz o crime de extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro, ela fala assim: sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Repara que o crime de extorsão mediante sequestro, ele vai se consumar com a privação da liberdade da vítima. E aí entra um ponto extremamente relevante e uma dica quentíssima. Momento consumativo de uma infração. O momento consumativo de uma infração, você vai identificar o verbo. Então, você identifica o verbo núcleo do tipo penal e é ele que vai mostrar para você quem é o momento consumativo. Então, olha lá, no 159, ele fala assim, sequestrar pessoa. Quando, então, é o momento consumativo? Com a privação da liberdade. Parênteses aqui, professora Beatriz Abraão, boa noite, parceira.
Pessoal, quem não segue a Bia é minha parceira, é outra loura do crime, né? Professora Beatriz Abraão tá aqui na live. Bia, dá um oi pra galera aí. E aí a gente vai ter o seguinte. Bia, dá um oi pra galera aí. E pra galera que não segue você, seguir você, tá bom? Bom, então quando a gente fala no verbo, vamos lá no 159. O 159, quando ele fala sequestrar, sequestrar é o momento consumativo da extorsão mediante sequestro. E o que seria o pagamento do resgate? Beijo, amiga. Obrigada aí. O que seria o pagamento do resgate? O pagamento do resgate é o exaurimento, é o esgotamento da figura típica. Fala, chefe, que honra! Professor Pedro Barreto, obrigada, Pedro. Pessoal, claro que todo mundo aí já segue o Pedro, né? Mas quem não seguia, professor Pedro Barreto, me dando a honra aqui, morri de inveja de você hoje. Morri de inveja. E lá na praia, né? Enfim, vamos continuar então. Quando a gente traz, então, no âmbito do iter criminis, repara, eu vou virar de novo, tá? Mas então, no âmbito do iter criminis, ao mencionar, então, o que a gente vai ter no âmbito do exaurimento, como eu falei, é esgotamento da figura típica. Então, eu não preciso que ocorra o pagamento do resgate para eu ter o crime de extorsão mediante sequestro consumado. Isso é importante. Toda vez que você encontrar numa prova, você vai lembrar de mim. Olhou o verbo e a gente vai trabalhar com isso daqui a pouquinho, num videozinho que eu vou passar para vocês também. Tá? Olhou o verbo núcleo do tipo penal, é ele que vai contar para você quando o crime vai se consumar. Beleza? Bom, quando a gente traz, então, prof. Beatriz Abraão, tá? O Insta da Bia é prof. Beatriz Abraão. Bom, quando você tá, então, no âmbito do iter criminis, então, a gente ampliou o iter criminis. Beleza? Cogitação. Por que a gente fala da cogitação? Por que a cogitação ela é importante? A gente vai dividir o iter criminis, na verdade, numa fase interna e numa fase externa. Quando a gente fala da fase interna, a fase interna ela é impunível. Por quê? Ela é impunível em obediência ao princípio da lesividade. Então, a fase interna do iter criminis, ela é impunível em obediência ao princípio da lesividade. Vocês que estão aí acompanhando desde o início e printaram essa tela ou copiaram a tela que eu deixei um tempão para vocês, repare que os números 1, 2 e 3, que são cogitação, decisão e atos preparatórios, integram a fase interna do iter criminis e, portanto, eles são impuníveis. Tá? Não vou entrar nas polêmicas aqui da exceção da não punição a atos preparatórios, tá bom? A gente não vai trabalhar nessa polêmica, tá? O próprio terrorismo, ele vai ter uma polêmica no âmbito disso, uma vez que ele vai punir atos preparatórios do crime de terrorismo. Para mim, isso não entra no âmbito da lesividade, tá? Isso para mim, no âmbito do crime de terrorismo, ele vai entrar no âmbito da legalidade, porque ele não vai individualizar a conduta e não vai descrever de forma pormenorizada o que seriam atos preparatórios do crime de terrorismo. Beleza? Mas apenas para a gente dar continuidade aqui. Então, pelo princípio da lesividade, cogitação, decisão e atos preparatórios são impuníveis. Beleza? Porque eu não posso punir algo interno, algo que não ultrapasse e não chegue ao início da execução. Tudo bem? Beli, olá, eu tava lá babando nos teus doces. Pessoal, quem não segue, professora Isabelle Gravatar, Isabelle tá aí na live. Beli, dá um alô pro pessoal pra poder, quem não seguir você. Quando é a sua é essa semana também, né? Engordando nada, você tá um espetáculo. Dá um alô aí pra galera. E isso, a da Beli é sexta-feira. Tá legal? Então, quem não segue a professora Isabelle Gravatar, siga a professora Isabelle Gravatar. Beijo, gente. Beijo, Beli. Obrigada aí. Então, quando a gente fala no âmbito do iter criminis, repara que a fase interna, ela é impunível.
Cogitação, decisão e atos preparatórios. É aquilo. Enquanto eu não coloquei no plano externo, enquanto eu não apresentei em prática, não coloquei em prática aquela situação, eu não posso estabelecer uma punição. Graças a Deus, eu até brinco quando eu dou essa aula que ninguém pode ser punido pelos seus pensamentos, né? Então, cogitação, decisão e atos preparatórios são impuníveis. O artigo 14, inciso 2 do Código Penal, ele te dá a dica de quando, dentro do iter criminis, a gente vai ter a possibilidade de punir alguém. Por quê? O artigo 14, inciso 2, ele fala assim: diz-se o crime tentado quando iniciada a execução. Então, o pressuposto para eu estabelecer a punição de alguém é o início da execução. Beleza? Então, diz-se o crime tentado quando iniciada a execução. Então, dá uma sublinhada lá no seu 14.2, quando ele fala iniciada a execução, para você conseguir se lembrar que dentro do iter criminis, o início da execução, ele é importante e ele é essencial para que você possa estabelecer a punição do indivíduo. E quando é que eu vou ter o início da execução? Novamente, não vou entrar nas polêmicas correntes quando vai ser caracterizado o início da execução, e eu vou dar um macete, que é o que a OAB usa, tá? Quando é que eu vou identificar o início da execução? Lembra que eu falei que eu vou identificar a consumação do crime quando eu olhar o verbo? Pois bem, olhei o verbo, olhei que ele consumou o verbo e o crime vai estar consumado. O início da execução é quando ele começar a conjugar o verbo. Então, quando ele começar a conjugar o verbo núcleo do tipo penal, eu vou caracterizar o início da execução daquele crime. Então, pensa no crime de furto. Subtrair para si ou para outrem coisa móvel alheia. Quando o crime de furto ele vai se consumar? Olha lá, com a subtração. Eu não preciso nem decorar corrente, teoria, amostra, aprehenso, não preciso decorar nada disso. Subtraiu, o crime consumou. Então, o que a gente sabe? Que no crime de furto, a simples inversão, ainda que momentânea, daquele bem, a gente vai ter a possibilidade de estabelecer a consumação daquele crime. Ainda que aquele indivíduo venha ter a possibilidade, mesmo que momentânea, a dispor da posse daquele bem, o crime está consumado. Então, quando nós trabalharmos no que diz respeito ao momento consumativo, olhe o verbo. Quando eu tenho a tentativa do furto, o indivíduo está subtraindo, mas ele ainda não inverteu a posse daquele bem. No momento que inverte, consumou. Subtraiu, consumou. Tá? Então, o início da execução ele é essencial para a gente estabelecer a fase externa. Então, a fase externa traz para você exatamente a possibilidade de punição daquele indivíduo. Tá bom? Bom, quando a gente fala, então, quanto ao início da execução, é claro que eu vou punir a tentativa quando o crime tiver iniciada a execução e o crime não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, iniciada a execução, não haverá a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Minha xará, Claudinha Molinaro, mestre do Direito Administrativo, obrigada. Pessoal, Claudinha Molinaro aí deu um show. Beijo, xará. Bom, então quando a gente trabalhar no que diz respeito ao início da execução, eu vou identificar início da execução. Identifiquei, vamos nós. Estabeleci o início da fase externa. Estabeleci o início da fase externa, como é que eu vou punir a tentativa? Em primeiro lugar, ele inicia a execução e eu não tenho consumação. Ele inicia a execução, ele não consuma o crime. Por qual motivo? Por algo alheio à vontade do agente. Então, iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O artigo 14, parágrafo único, ele vai trazer a punição pela tentativa. Eu vou punir a tentativa, pegando a pena do crime consumado e diminuindo de 1 a 2 terços. E qual é o critério
para realizar a redução pela tentativa. Isso é mega importante. O critério utilizado para realizar a redução pela tentativa vai levar em consideração a distância que o indivíduo tiver ficado da consumação daquele delito. Então, se o indivíduo ficou distante da consumação, a pena dele, ela tem que ser menor. Então, eu vou fazer a redução máxima. Então, vamos nós, vou repetir. Para que eu possa estabelecer a punição do indivíduo pela tentativa, eu tenho que pegar a pena do crime consumado e estabelecer a redução de 1 a 2/3. Eu vou estabelecer a redução de 1 a 2/3, levando em consideração o quão distante aquele indivíduo ficou da consumação daquele delito. Então, se ele tiver ficado distante da consumação, a pena daquele indivíduo, ela tem que ficar menor. Logo, eu vou fazer a redução máxima. Se ele tiver ficado próximo à consumação, significa dizer que ele vai ter uma pena maior. Logo, eu vou diminuir menos. Então, para que eu possa estabelecer esses conceitos, e aí, gente, de novo, vou virar a tela, tá? Pra gente colocar, pra ficar claro pra você exatamente em que momento eu vou caracterizar uma tentativa perfeita e uma tentativa imperfeita, tá? Então, olha lá. Vou virar a tela gravada, tá? E aí eu vou jogar aí no iter criminis pra você. Pressuposto é o início da execução, não é isso? Então, eu inicio a execução do delito, chego ao fim da execução do delito. Significa dizer, então, o quê? Que eu quase consumei aquele crime. Se eu quase consumei o crime, eu fiquei perto da consumação, a pena vai ficar maior. Então, nesse caso, eu vou estabelecer que aqui eu tenho uma tentativa perfeita. Tá legal? Então, pensa assim. Ele inicia a execução do delito, ele chega ao fim, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Essa é a chamada tentativa perfeita. Ele faz tudo que está ao alcance dele para consumar o delito e ainda assim o crime não se consuma. Tá legal? Bom, a gente vai ter a tentativa imperfeita. Quando é que eu tenho a tentativa imperfeita? Ele vai iniciar a execução do delito e ele não vai sequer chegar ao fim. Ou seja, ele ficou distante da consumação. Deixa eu ver se o som vai melhorar. Ele ficou distante da consumação. Então, na tentativa imperfeita, ele inicia a execução, mas sequer chega ao fim da execução. Quando isso acontecer, ou seja, eu vou ter uma diminuição máxima, ele ficou distante. Então, perfeita, pensa assim, foi tudo perfeito, ele fez tudo o que ele podia para consumar o crime e ainda assim o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade. Agora, quando você tiver uma tentativa imperfeita, ele iniciou, mas ele não chegou ao fim da execução do delito, tá? A gente vai ter, então, nesse caso, a análise da tentativa perfeita e imperfeita concluída. A gente já fez essa análise. Então, toda vez que você olhar aquela situação em que o agente ficou distante da consumação, você vai estar diante da tentativa imperfeita. Então, o que você precisa memorizar? Em primeiro lugar, eu vou ter que identificar cadê o verbo. Identifiquei cadê o verbo, aonde está o verbo núcleo do tipo penal. Identifiquei o verbo, muito bem. O que esse cara fez para chegar ao verbo? Ele conseguiu consumar o tipo penal? Se a sua resposta for negativa, você vai se perguntar, por que ele não se consumou? Por que esse crime não se consumou? Foi algo alheio à vontade do agente? Se você falar que foi algo alheio à vontade do agente, significa dizer que você vai estar diante do Instituto da Tentativa. Beleza? Bom,
Existem infrações que não admitem a punição pela tentativa. Quando a gente fala que aquela infração não admite a punição pela tentativa, significa dizer que eu não consigo colocar dentro do meu iter criminis. Então, repara que quando eu criei aquele iter criminis daquele jeito, foi exatamente para você não decorar e você conseguir entender a questão relativa à punição pela tentativa. E justamente para você encaixar ali, sem decoreba. Primeiro lugar, o iter criminis é um instituto específico dos crimes dolosos, por uma razão óbvia. No crime culposo, não dá para eu tentar uma finalidade que não era pretendida por mim, né? No crime culposo, eu não posso tentar algo que eu não queira. Então, o que você precisa ter em mente? O iter criminis é um instituto exclusivo dos crimes dolosos. Bom, vou passar de novo, vou virar, e isso aqui é para você. Olha lá. Infrações que não se admite tentativa. Infrações que não se admite tentativa. Toda hora as provas vêm para vocês com isso aí. No último exame de ordem, na segunda fase, perguntou-se isso aqui, ó, quanto à contravenção penal. Então, ele definia uma situação em que ele descrevia a contravenção penal, tá? Ele ia lá, descrevia para você uma contravenção. E aí ele dizia o seguinte, dentro daquela contravenção penal, fulano tinha sido punido pela tentativa de contravenção. Repara, a tese que você tinha que sustentar em favor do indivíduo era justamente a não possibilidade de punição da tentativa de contravenção. Então, aqui novamente, repara que são 6 modalidades de infrações, tá? Eu coloquei para vocês sempre seguindo o entendimento, tá? Eu vou sempre trabalhar com você com o entendimento majoritário, que é o entendimento que vai ser perguntado para você no seu exame de ordem, tá bom? Então, quando a gente fala das infrações que não admitem tentativa, preste atenção, porque às vezes a questão pode trazer para você um instituto em que sequer aquela tentativa vai ser admissível, beleza? Bom, onde mora o perigo? O perigo mora porque você confunde a tentativa com arrependimento eficaz e desistência voluntária, tá? Em primeiro lugar, quando a gente fala dos institutos do artigo 15 do Código Penal, desistência voluntária e arrependimento eficaz, a gente tem que lembrar que esses institutos, eles vieram para trazer justamente benefícios para o indivíduo. Então, tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz são benefícios que nós vamos ter para o indivíduo. Tá legal? Então, quando nós nos referimos a esses institutos do artigo 15, se é um benefício, significa dizer que eu não vou poder fazer a mesma punição para o indivíduo se eu estivesse no âmbito de uma tentativa. Tá? Então, primeira coisa que eu preciso me lembrar é: se eu estou trabalhando com a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, e esses institutos eles vieram para beneficiar o indivíduo, agora não vai confundir mais, Tânia. Se eles vieram para beneficiar o indivíduo, significa dizer então que nesse caso, esses institutos eles surgiram justamente no que diz respeito a não punir o indivíduo pela tentativa, tá? Então, repara. Vamos colocar, eu vou virar a câmera, eu peço para que vocês trabalhem dentro do código de vocês. Então, olha lá, desistência voluntária. Eu coloquei exatamente dentro do artigo 15 em 2 cores. Então, aí está o artigo 15, eu sempre peço para os meus alunos marcarem em 2 cores, ou então um sublinha e o outro envolve, de qualquer forma. Desistência voluntária, de acordo com o que estabelece o artigo 15, eu tenho que o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Repara que nesses 2 institutos do 15,
eu tenho início da execução e eu não tenho consumação, tá? Então, olha lá, ele inicia a execução e ele não consuma, mas aqui não é como na tentativa. Na tentativa foi uma circunstância alheia à vontade do agente. Aqui, o que a gente vai ter? Na desistência voluntária, ele desistiu voluntariamente de prosseguir na execução. Ou ele vai impedir que o resultado se produza se eu estiver diante do arrependimento eficaz. Olha o nome, gente, não é à toa. Instituto, arrependimento eficaz. Significa dizer, então, que ele eficazmente não permitiu que o crime se consumasse. Vai sempre pelo nome. Se você for pelo nome, você não erra, tá? Então, tá virada pra mim a câmera. Então, quando a gente trabalhar aqui no que diz respeito à desistência voluntária e o arrependimento eficaz, lembra que em ambos os casos a gente não vai ter a consumação por uma atitude do agente, diferente da tentativa, que foi algo alheio à vontade do agente, tá? Então, olha lá, quando a gente fala então da desistência voluntária, memoriza assim: a desistência voluntária, ela vai se diferenciar da tentativa quando? Na desistência voluntária, o agente vai olhar para a situação e ele vai falar assim: posso prosseguir, mas eu não quero. Então, ele vai iniciar a execução e ele sequer vai chegar ao fim. Ou seja, ele pode prosseguir, significa dizer que ele não terminou a execução daquele delito. Então, iniciou a execução e sequer chegou ao fim. Desistência voluntária, tá? Ele voluntariamente desistiu de prosseguir na execução. Já no âmbito do arrependimento eficaz, ele inicia a execução, ele chega ao fim, mas ele não permite a consumação. Um ato dele, então ele pega, ele deu um tiro na vítima, a vítima estribuchou, não morreu. Ele pegou, botou a vítima dentro de uma ambulância, levou para o hospital, ele fez tudo para impedir a consumação e ele conseguiu. Nesse caso, a vítima sofreu lesões corporais gravíssimas. Ele vai responder por tentativa? Não, ele não responde por tentativa. Ele vai responder pelo arrependimento eficaz, porque eficazmente ele impediu que aquele crime se consumasse. Pensa assim, na desistência voluntária, ele nem chega ao fim. Então, na desistência voluntária, o que vai acontecer? Ele pode prosseguir na execução, mas ele não quer. E na tentativa? Ele quer prosseguir, mas ele não pode. Isso é a fórmula de Frank. Então, anota aí. Desistência voluntária. Ele pode prosseguir, mas ele não quer. Tentativa. Na tentativa, ele quer prosseguir, mas ele não pode. Então, quando a gente está diante desses institutos, lembra sempre disso, tá? No arrependimento eficaz, ele fez tudo o que podia para consumar, mas ele se arrependeu e ele mesmo impediu que aquele crime se consumasse. Então, o artigo 15, se morrer é homicídio, não foi eficaz. Olha o nome, arrependimento eficaz, tem que ser eficaz. Então, repara, toda vez que você estiver diante desses institutos, a primeira coisa que você vai fazer é: por que o crime não se consumou? Se você falar assim, foi um ato do agente, o agente impediu a consumação do delito, o agente não permitiu que a execução do delito prosseguisse. Se você mencionar isso, você vai estar diante dos institutos do 15. Ele pode ser punido pela tentativa? Não. Eu sei que vai coçar tua mão. Eu sei que você vai ficar enlouquecido para punir esse indivíduo pela tentativa, mas não pode punir a tentativa, tá? E na tentativa? Na tentativa foi algo alheio. Ele fez o que ele podia para consumar. Ou então, ele simplesmente iniciou a execução, mas algo aconteceu e ele não teve como consumar o delito. Como é que você vai diferenciar desistência voluntária do arrependimento eficaz? Pensa assim, eu só posso desistir daquilo que eu ainda não concluí. Então, eu estou
iniciando a execução e eu nem chego ao fim da execução. No arrependimento eficaz, eu só posso me arrepender daquilo que eu já fiz. Então, no arrependimento eficaz, ele inicia a execução, ele chega ao fim da execução e ele não consuma. No âmbito do artigo 15, Adelmo, você vai ter, nesse caso, que verificar o que ele praticou e o agente vai responder pelo resultado que ele produziu, não pela tentativa. Então, no meu exemplo, em que o cara chegou no hospital e ele impediu o óbito daquela vítima, nesse caso, ele vai responder pelo resultado que ele produziu. Então, nesse caso, ele causou lesão corporal, tá? Tudo bem? Eu já vou falar do arrependimento posterior e a gente vai ver o filminho aí que vocês vão conseguir exatamente fazer a distinção entre os institutos. Quem fez a pergunta lá da ambulância, ali a gente vai estar no âmbito do Instituto do Nexo Causal. Me pergunta lá no privado que aí a gente responde, só pra gente conseguir prosseguir aqui, tá legal? Bom, vista essa questão, vamos ver o que é o arrependimento posterior. Vamos para o nome. Olha lá. No que diz respeito ao nome do instituto. Arrependimento posterior. Se ele é posterior, ele foi posterior a quê? Então, pensa. Se a gente falou de desistência voluntária, arrependimento eficaz e tentativa, que não existe consumação do delito, se eu falo de arrependimento posterior, significa dizer que ele é posterior a quê? Ele vai ser posterior à consumação, tá? Olha só, Girlene, você tá pedindo para falar sobre concausas? Depois, quem não me segue no Periscope, me segue no meu pessoal, é Cláudia Serpa mesmo, eu faço a live minha com relação a isso, é porque senão eu vou fugir do tema da aula, tá bom? Então, olha lá, quando a gente trabalhar na arrependimento posterior, o que aconteceu para ele ser posterior? Pensa aí comigo. O que aconteceu? A consumação do delito. Então, o arrependimento posterior significa dizer que o crime se consumou. Tá bom? Vamos dar uma olhada e aí vocês vão grifar. Vou virar de novo. Grifar exatamente da forma como eu grifei no artigo 16 de vocês. Para quê? Para que você consiga depois fazer lembrar da distinção e identificar os requisitos do arrependimento posterior. Olha lá, o artigo 16 ele fala assim: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Repara que o legislador deu mais uma chance para o cara. Olha lá, a pena do arrependimento posterior faz com que a infração tenha a pena semelhante à da tentativa. Alguém já tinha reparado isso? Pois bem, o que acontece? É um benefício que o legislador vai trazer novamente, vou virar, é um benefício que o legislador vai trazer novamente para que ele venha, porventura, a reparar o dano. Agora, olha o requisito importante, onde a prova bota a pegadinha para você. Crimes cometidos sem violência e sem ameaça à pessoa. Crime de furto, eu tenho arrependimento posterior? Tenho. E no roubo? Não. Então, presta atenção. Já caiu na OAB também, tá? Então, no furto eu posso falar de arrependimento posterior. Apropriação indébita eu falo de arrependimento posterior. No roubo? Não. Extorsão mediante sequestro? Não. Extorsão? Não. Então, presta atenção nisso aqui. Tá legal? Segundo requisito. Reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa. Então, eu tenho até o recebimento da denúncia ou queixa para estabelecer a diminuição do arrependimento posterior. Você me perguntou se é uma causa de diminuição de pena. É sim, é uma causa geral de diminuição de pena, igualzinha à tentativa. A causa de diminuição de pena, na aplicação da pena, vai entrar na terceira fase da dosimetria da pena,
tá? Então, nesse caso do arrependimento posterior, eu vou fazer a mesma redução pela tentativa e a natureza é igual à da tentativa, causa geral de diminuição de pena. Beleza? Bom, o artigo 65, inciso 3, a linha B, traz uma circunstância atenuante super parecida, mas não é idêntico ao arrependimento posterior. O artigo 65.3b, ele diz que se o agente, e aí eu não tenho a exigência de reparação de crime cometido sem violência ou sem ameaça, nesse caso, a gente... Não, olha só, atirou para matar, não matou e socorreu, se não consumou. Eu não tenho arrependimento posterior. Posterior à consumação. Eu preciso consumar o delito, tá? Então, olha lá, o artigo 65, inciso 3, a linha B, ele vai fazer a segunda fase da diminuição da pena, ou seja, da aplicação da pena. É uma circunstância atenuante. Artigo 65, inciso 3, a linha B. No 65, inciso 3, a linha B, a gente vai ter uma circunstância atenuante. Ela vai incidir na segunda fase. Aí você vai falar assim, pô, Cláudia, mas o artigo 16, ele tá na terceira. O artigo 65.3b, ele permite uma diminuição da pena. Pois bem, só que o 65.3b, ele vai ter que respeitar pena mínima e pena máxima. Ou seja, o agente, quando diminuir a pena pela existência da circunstância atenuante, a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal. Agora, se eu estiver diante do artigo 16, a pena pode ficar abaixo do mínimo? Pode. Eu não tenho nenhuma objeção no artigo 16 para a pena ficar abaixo do mínimo. Mas isso é para uma aula de aplicação de pena, tá? O que você precisa saber é que o artigo 16, o arrependimento posterior, entra na terceira fase da aplicação da pena. E além dele entrar na terceira fase da aplicação da pena, a pena pode ficar ou abaixo do mínimo ou acima do máximo. Terceira fase pode, tá? E a diferença é que no 65.3b, eu tenho a possibilidade da circunstância atenuante ser aplicada após o recebimento da denúncia, ou seja, até a sentença em primeira instância. E além disso, eu não tenho problema do crime ser cometido com violência e com ameaça. Não tem essa situação que o artigo excepcionaria, tá bom? Um parênteses, antes da gente passar para o 312, professor Kleber Barros, que honra, meu amigo Kleber Barros, professor de Direito Tributário, grande mestre, está arrebentando naquelas aulas lá de prática. Uma honra ter você aqui na minha live. Obrigada. Quem não segue o professor Kleber Barros, professor Kleber Barros aí, dá um alô pra galera. Obrigada por você estar aí compartilhando a live. Beijo pra você. Então, gente, voltando... Anota no artigo 16, vamos fazer uma cola lícita aí, puxa uma setinha no artigo 16, para o artigo 312, parágrafo 3º. Crimes que não acontecem no Brasil, vamos lá para o âmbito dos peculatos da vida, né? Quando a gente fala do peculato, existe uma modalidade de peculato chamada peculato culposo. O que é o peculato culposo? O peculato culposo é aquela modalidade de peculato na qual o funcionário público ele vai ser punido pela sua desídia. Como assim? Ele é punido pela desídia porque ele deveria fazer alguma coisa e em virtude de um comportamento negligente dele, aconteceu um crime no interior da administração pública. Nesse caso, se o funcionário público reparar o dano, e aí olha lá, antes do trânsito em julgado da sentença, é uma causa de extinção da punibilidade, já caiu na OAB. Se o funcionário público reparar o dano após o trânsito em julgado da sentença, a gente vai ter uma causa de diminuição de pena. Então, nesse caso do peculato culposo, quem vai efetuar, na hipótese,
a diminuição da pena se o funcionário reparar o dano no curso da execução é o juiz da Vara de Execuções Penais, súmula 605 do STF, tá? Já caiu há muito tempo na prova da OAB. Então, não custa nada você dar uma olhadinha, de repente, vai que, né? Bom, pra gente dar continuidade aqui, até porque meu tempo já tá praticamente acabando, eu falo pra caramba, se deixar a gente fica aqui até 1h da manhã, né? No âmbito do arrependimento posterior, eu queria que vocês vissem, deixa eu ver se vai dar certo no meu filminho, vai dar certo no meu filminho. Vou botar um filminho pra vocês já devem ter visto na internet, mas eu recebi isso e eu achei fantástico. Vamos ver o que aconteceu aqui nesse caso. Vocês já devem ter visto esse videozinho, mas olha lá. Vamos ver o que aconteceu. O cara foi lá, subtraiu a carteira lá do indivíduo, olhou para um lado, olhou para o outro, aí ficou meio assim, botou no chão, aí ele tá vendo o que tá sendo filmado. E ele tá olhando, vai lá e avisa pro cara. O que aconteceu nesse caso? Vamos virar a câmera aqui, antes de eu falar aí com vocês. Meu amigo Renato Porto tá na live também. Pessoal, quem não segue o professor Renato Porto, aliás, o Renato tá fazendo um curso muito legal. Sigam o professor Renato Porto, ele vai fazer lá no portal um evento sensacional. Se você tem interesse em ser advogado, se você quer ser professor, dá uma olhadinha lá no site do portal. Renato, vê se você consegue botar aí o site do portal pra galera anotar pra ver seu curso aí. Obrigada aí por compartilhar. Bom, então, o que aconteceu ali no caso? Né? O que aconteceu no nosso vídeo? Arrependimento foi o quê? Foi posterior. Isso aí, galera. Gostei. Vocês entenderam aí o instituto. O que aconteceu? Foi um arrependimento posterior, por quê? Qual é o momento consumativo do crime de furto? O momento consumativo do furto é a subtração. Ou seja, subtraiu, o crime consumou. Então, se o crime consumou, eu não posso falar de arrependimento eficaz. Se o crime está consumado, isso aí, subtraiu, consumou. Se o crime está consumado, significa dizer, então, que nesse caso, havendo a consumação do crime, eu não tenho mais o arrependimento eficaz. O arrependimento vai ser posterior. Então, nesse caso, vai haver uma diminuição da pena. Beleza? Bom, para finalizar, crime impossível. Olha o nome do instituto, gente. Crime impossível. O artigo 17 do Código Penal, ele fala do crime impossível. Ele já começa assim, crime impossível. Se ele tem o nome, crime impossível, significa dizer que é impossível a sua consumação. Então, olha lá, o artigo 17, ele fala assim, não se pune a tentativa. Eu sei que coça a mão pra caramba pra você fazer o cara ser punido pela tentativa. Mas você fala assim, não se pune a tentativa. Quando? Por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar o crime. Então, nesse caso... Não tem mais polêmica não, Maílson, não tem mais polêmica não, já tem súmula, inclusive com relação ao tema no que diz respeito ao roubo e é aplicável ao furto, tá? Então não tem mais polêmica não, isso hoje está amplamente majoritário, tá bom? Vamos voltar para o crime impossível então. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, é impossível consumar-se o crime. O que é meio e o que é objeto? Súmula 582. O que é meio, o que é objeto? Meio é tudo aquilo que o agente vai se utilizar para a consumação do delito. Então, você vai falar de uma arma, você vai falar do veneno, você vai falar, isso é meio. O que é objeto? Objeto é objeto material do crime.
É a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Então, nesse caso, se eu tenho um meio absolutamente impróprio ou ineficaz ou um objeto absolutamente impróprio, significa dizer então que nesse... Aí, galera, quem não anotou, o link tá aí, ó. Tira um print da tela. Valeu, Renato. Tira o print da tela aí, ó. Entra lá, dá uma olhadinha lá na hora da virada, evento que foi um sucesso da outra vez, que eu já fiquei sabendo, e agora vai ter mais um aí, tá? Veja, impossível consumar o crime. Então, nesse caso, pensa o seguinte, impropriedade absoluta, não tem como. Então, eu vou pegar e vou pegar uma arma desmuniciada e vou tentar matar alguém. Nesse caso, aquela arma desmuniciada, ela não tem como consumar um crime de homicídio. Repara que eu não estou falando do porte da arma, mas eu estou falando da arma desmuniciada, não tem como consumar aquele delito. Então, nesse caso, eu não tenho como consumar o homicídio, eu não posso punir nem a tentativa. Ele vai ser punido pelo quê? Pelo ato que ele praticar distante do homicídio. Então, ele vai ser punido por porte ilegal de arma. Mas não vai ter como ser punido por tentativa de homicídio. Quero matar alguém, com relação ao homicídio, sim. Sim, porque eu não tenho como matar alguém usando uma arma desmuniciada. Agora, quero matar alguém e para matar essa pessoa, eu pego e coloco açúcar achando que eu tô dando veneno para aquela pessoa. Aquela pessoa toma o açúcar e não morre, lógico. Nesse caso, eu não tenho como matar alguém usando açúcar. Ou então quero matar uma pessoa e essa pessoa está morta e eu não sei que essa pessoa está morta. Nesse caso, eu não tenho como punir sequer a tentativa. Pessoal, professora Juliana Monteiro aí na live, minha querida amiga, minha amiga parceirona aí. Quem não... Ju, a sua live é quando? É quarta, né? Live da Ju é quarta-feira. E quem não segue a professora Juliana Monteiro, Ju tá aí, tá? Isso, a live da Ju é quarta-feira. Então, quanto ao crime impossível, pra gente finalizar a aula, eu quero colocar pra você aqui o seguinte, foi uma questão que caiu no exame de ordem, tá bom? Mais fácil pra você conseguir entender, olha lá. Maria mantém relacionamento clandestino com o João. Acreditando estar grávida, procura seu amigo Pedro, que é auxiliar de enfermagem, e implora para que ele faça o aborto. Pedro, que já auxiliou diversas cirurgias legais de aborto, acreditando ter condições técnicas de realizar o ato sozinho, atende ao pedido da sua amiga, preocupado com a situação pessoal de Maria, que não poderia assumir a gravidez por ela anunciada. Durante a cirurgia, em razão da imperícia de Pedro, Maria vem a falecer, ficando apurado que, na verdade, ela não estava grávida. Em razão do fato narrado, Pedro deverá responder pelo crime de... Olha só, você já vai limar aí qualquer situação que vai tratar do aborto tentado. Por quê? Ela estava grávida? Não, não havia gestação. Então, ela não pode ser... O cara não pode ser punido, nesse caso, por aborto. Então, nesse caso, isso aí, ele vai responder por homicídio culposo. E pra gente finalizar, a última questãozinha aí que eu botei pra vocês, que vai justamente fazer a distinção entre meio e objeto. Olha lá, Cristiane, revoltada com a traição do seu marido, Pedro, agora que eu vi, o Pedro tá na berlinda, hein? Pedro decide matá-la. Para tanto, resolve esperar que ele adormeça para, durante a madrugada, acabar com sua vida. Por volta das 22 horas, Pedro deita para ver futebol na sala da residência do casal. Quando chega à sala, Cristiane percebe que Pedro estava deitado sem se mexer no sofá. Acreditando estar dormindo, desfere 10 facadas em seu peito. Nervosa e arrependida, liga para o hospital e, com a chegada dos médicos, é informada que o marido faleceu. O laudo do exame cadavérico, porém, constatou que Pedro havia falecido momentos antes. Então, não dá para matar o morto. Então, nesse caso, você já tira daí desistência voluntária e arrependimento eficaz. E aí? A gente vai ter, então, a seguinte situação. O cara estava morto, eu tenho ali meio ou objeto.
você vai ter com relação ao indivíduo o objeto material do crime. O objeto material do crime é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Então, nesse caso, a gente vai ter resposta letra A por absoluta impropriedade do objeto. Essa pergunta que você fez do vilipêndio, ela é muito comum. Por que não pode ser vilipêndio? Não pode ser vilipêndio porque ela desconhecia da condição de morto. Você não pode punir alguém quando você desconhece aquela condição. Então, se ela desconhecia, não era o dolo dela matar, vilipendiar, ela tinha um dolo de matar, você não pode estabelecer essa punição. Bom, pessoal que ficou aí acompanhando a live até agora, agradeço. Marquem já deve estar brigando comigo, porque eu vou ter que liberar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida mesmo, até essas perguntas que eu acabei não podendo responder no curso da live, pode mandar para mim no meu Instagram, professora Cláudia Serpa, tá? Respondo todo mundo e espero que vocês tenham gostado, tá? Não, 582, tá bom? Do STJ. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, queria botar no potinho. Beijo grande pra vocês. Muito obrigada. Boa noite. Vou desligar aqui. Beijo enorme. Até a próxima.